Boa tarde, professora. Bem-vinda. Boa tarde. Obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui para falar com vocês sobre terremotos que têm ocorrido no Brasil, no Nordeste. Agradeço muito também, professora. Até para entender, né? A gente sempre teve pelo menos um senso comum. O Brasil não tem terremoto. Não é bem assim, então? Na verdade, os terremotos existiram no Brasil, né? Apesar de a gente estar sobre uma placa tectônica, esses tremores menores, eles sempre existiram. Eles não são de magnitude muito alta porque estamos longe do limite de placa tectônica, né? E com o passar dos anos também, a densidade populacional está aumentada, então as pessoas acabam sentindo um pouco mais esses tremores, né? Para você ter ideia, a gente registrado aqui no nosso laboratório na UF, no LANES, Laboratório Sismológico de Alta Tectônica, 40 terremotos só no estado do Espírito Santo. Só esse ano foram 4. Né? Desses 4, apenas um as pessoas sentiram, que foi esse de julho, né? Do dia 2 de julho de 2020, magnitude de 1,9. Porque, olha, já em 2020, 4 abalos, né, registrados, a UFES tem laboratório, então é isso que a gente quer demonstrar a você, a amplitude, a gama, né, desse conhecimento que é produzido aqui no Espírito Santo e que tem capixabas à frente, então, de pesquisas e informações que são tão relevantes também aqui para a gente. O professor, então, volta conosco, melhores condições, porque estava tendo uma interrupçãozinha ali, professora. Agora melhorou. Melhorou. Queria que você voltasse nesse número de 4 abalos registrados no Espírito Santo em 2020, é isso? Isso, em 2020 nós tivemos 4 abalos aqui no estado, né? O primeiro deles foi dia 24 de fevereiro em Ecoporanga, magnitude 1,7. Depois nós tivemos em Aracruz, mas mais na região do mar, né? 1º de abril, 1,9, e depois nós tivemos em Presidente Kennedy, mas também no mar, né? Mais próximo ao litoral, de 2,83. E esse último, que foram onde as pessoas sentiram, que foi em Vitória, né? No dia 2 de julho, com o epicentro em Maruípe, com a magnitude de 1,9. Então, como eu estava dizendo, então algumas vezes esses terremotos eles acontecem em regiões que não está densamente povoado, então as pessoas acabam nem sentindo, né? Então tem essa questão também. Correto. Deve ser levado em consideração. Nesse caso, então, de Vitória, né, foi numa área bem adensada. Isso levou até alguns relatos. Até lembro, eu não estava em Vitória nesse dia, mas estava aqui transmitindo, os ouvintes falaram, mas foi um trovão, mas foi a terra mexeu um pouquinho. Essa percepção, ela acaba sendo também assim, não tão nítida quando esse abalo acontece perto, claro, de um adensamento popular, professora? Na verdade, assim, o barulho do terremoto que as pessoas relatam, né, em qualquer parte do mundo, geralmente é um estrondo muito grande, realmente lembra um trovão e às vezes como se estivesse demolindo aquelas rochas, né? É um barulho estrondoso mesmo. Então, dependendo da magnitude dele, esse barulho vai ser muito maior. E nessa época, esse último terremoto de 2 de julho, que foram que as pessoas sentiram, ele não foi sentido só em Maruípe, né? O epicentro, né, o local de ocorrência, foi ali, né, na superfície. Mas, assim, Vitória, em várias partes, Vila Velha, até o pessoal que mora no município de Serra também sentiu, ouviu os tremores e ouviu os barulhos e sentiu o tremor também, né? Então foram duas coisas. Teve a percepção de ouvir, teve o sentimento de um pouco tremer. Coisa de segundos, né? Mas aconteceu. Correto. O que diferencia o que a gente já teve, então, nesse ano aqui no Espírito Santo com esse da Bahia, né, que foi o que mais chamou a atenção, porque houve, né, realmente até prejuízo, né, de casas, né, rachaduras bem grandes, inclusive no solo? Então, esse da Bahia, na verdade, aconteceram de quase 2 meses para cá, foram mais de 100 terremotos, né? Que aconteceu na Bahia. Na verdade, só em Caruaru, em Pernambuco, nós tivemos 119 tremores em menos de um mês, mas nós tivemos em vários outros locais. Sergipe, Alagoas, na Bahia tivemos vários também. Então, assim, o mais considerado foi de magnitude 4,6, né, que foi a Margose, foi o que mais chamou a atenção, porque 4,6, uma magnitude para um local que nós estamos longe de um limite de placa, é uma magnitude já considerável. Então, por isso que a gente viu aquelas paredes rachadas, aquelas coisas caindo das prateleiras, né, dos locais. Então, a magnitude, em termos da localidade geotectônica do Brasil, é uma magnitude muito considerável nesse sentido. O nosso foi 1,9, né, então é uma magnitude menor. Só que, assim, o segundo maior terremoto do Brasil, por exemplo, foi no Espírito Santo.
Só que o epicentro dele, ele não foi em Vitória, né? E foi uma magnitude super alta, foi 6,1 na escala Richter. Então, as pessoas também sentiram na época, mas não teve nenhum registro, né? Tem até uma rachadura aqui, outra lá, mas 6,1. Então, se fosse realmente em Vitória, isso traria alguns danos para a população, sim. Uhum. E a região Nordeste é a região mais sismicamente ativa do país, né? As falhas do Nordeste, elas são falhas geológicas, que a gente fala, né? Que são grosso modo falando, são as rachaduras que a gente tem na crosta, elas são mais ativas, né? Elas estão se movimentando mais e acabam acumulando estresse e libera isso na forma de um evento sísmico, que a gente chama. Né? Em outros locais tem reativação também, mas é um pouco diferente. Então, o Nordeste é a região mais sismicamente ativa, por isso que tem esses registros da maior ocorrência de terremotos na região Nordeste. A professora Luísa Bricali conosco, e esse segundo maior terremoto foi quando, professora? Você lembra a data? Esse segundo maior terremoto foi no dia 1º de março de 1955, a magnitude 6,6. Foi o segundo maior do Brasil, né? Porque o primeiro foi o segundo maior terremoto, uma magnitude próxima, se não me lembro agora, 6,1, 6,2, em Mato Grosso. Né? E esse foi o segundo do Brasil, que foi aqui próximo à Vitória. Uhum. Curiosíssimo e até informativo, né? A gente saber desse histórico aqui para o nosso Espírito Santo com a sua ajuda. Agora, professora Luísa Bricali, 2 pontos aqui que você citou sobre os tremores de 2020, né? Aracruz e Presidente Kennedy, e falando aí que é perto do litoral, não tem como deixar de relacionar, né, com um evento que se tornou até realmente histórico, né? Tsunamis. E aqueles da Ásia, claro, que foram realmente esses que estão muito ainda, né, vivos na memória, as imagens produzidas naquele instante. Aqui no Espírito Santo, terremoto no mar ou abalo no mar, que tipo de efeito se pode ter? Então, esses que ocorreram foi na plataforma continental, né, que é uma região delimitada já na região marinha ali, né, uma feição geomorfológica marinha. A plataforma continental, então, aconteceu já no litoral, no mar, na verdade, nem o litoral, né, foi já no mar, e não foi tão próximo assim ao limite de placa, porque a gente faz o limite de placa, né, o Brasil, né, está na placa sul-americana limitando com a africana. Nesse limite, nessa rachadura onde limita essas duas placas, ali os terremotos são de alta magnitude, ali é mais preocupante, mas ali a gente tem uma cordilheira, né, ali a gente tá bem longe desse local. Então, não dá para a gente falar em tsunami em áreas que estão muito longe. Geralmente, os tsunamis eles estão muito próximos a locais onde a gente tem o limite dessas placas tectônicas. Né? Então, a gente está um pouco longe de acontecer esse tipo de coisa aqui no Brasil. As pessoas podem ficar mais tranquilas com relação a isso. Que ótimo. Professora Luísa, sempre, né, é o tipo de relação que se faz, né? Claro, né, a gente tem um conteúdo leigo e quando você é uma especialista da área, doutora em geologia, pode nos explicar, isso fica realmente muito mais próximo e até confortável, né, para a gente assimilar essas informações. Tem aqui até o Cláudio, que é o nosso ouvinte, ele mandou a pergunta sobre essas pesquisas sísmicas, né, de petróleo no litoral capixaba. Isso é registrado ou isso pode provocar algum tipo de sensação de abalo? É a pergunta dele. Na extração de petróleo, você fala? Isso. Então, a gente não tem nenhum registro disso, né? O que eu costumo dizer é que tem muitos estudos no Japão, por exemplo, que eles chamam de sismo induzido, né? Por exemplo, em locais, vou dar um exemplo aqui no Brasil, em Vitória, no Espírito Santo. A nossa região portuária é uma região que tem muita carga, que recebe muito peso ali, né? De navio, de contêiner chegando. Então, se você instalar um sismógrafo, que é o aparelho que vai medir essas ondas sísmicas que vêm da subsuperfície, com certeza você vai registrar algum tremor ali, né? Que são sismos induzidos, que a gente chama. Então, dependendo de como é que acontece isso, a gente pode chamar de sismo induzido, né? Mas quando a gente fala de terremoto, a gente pensa em algo natural, de movimento de placa tectônica, enfim. Agora, a extração de petróleo em si, é difícil a gente dizer assim, se pode causar algum tremor, dependendo de como pegar naquela parte, ou pegar na parte de alguma falha geológica que esteja passando, mas não tem muito registro sobre isso, não. Ótimo. De volta, então, ao nosso cotidiano, 4h04 no CBN Universidade, hoje recebendo a professora Luísa Bricali. Ela é professora do Departamento de Geografia e atua, né, na Universidade Federal do Espírito Santo e é doutora em Geologia,
falando conosco, né, sobre abalos, né, tremores de terra recentes, que a gente teve inclusive na capital do Espírito Santo, Vitória, mas também, como ela nos explicou, tivemos em 2020 registros em Ecoporanga, Aracruz e Presidente Kennedy. Também trouxe uma leitura sobre os últimos também, né, brasileiros, esses tremores no Brasil, principalmente na região Nordeste. O questionamento que a gente deixou aqui para a professora em relação a essa exploração de rochas no Espírito Santo, né, se isso de alguma maneira pode trazer uma observação mais específica, né, sobre tremores. E aí, professora Luísa, então o que a gente poderia analisar junto com o nosso ouvinte sobre essa questão da exploração? Porque ela acontece, né, de norte a sul do estado. A gente tem uma exploração de rochas ornamentais importante, né, no sul, em Barra São Francisco, né, algumas regiões importantes. Mas, assim, primeiro a gente tem que entender o que é um terremoto, né? O terremoto, ele é uma movimentação que vai acontecer, né? Quando as rochas, elas sofrem uma tensão repentina, elas vão se romper ao longo de uma falha, né? Vamos imaginar, uma rachadura geológica, vai romper, né? Não aguenta essa tensão e acaba provocando essas vibrações, essas ondas sísmicas. Isso é um terremoto, certo? E esses terremotos, eles acontecem por causa da movimentação dessas placas tectônicas que nós estamos sobre elas, né? Que faz parte da crosta e do manto, né? Nós estamos sobre essas placas, estamos se movimentando o tempo inteiro aqui embaixo da Terra. E elas estão movimentando em direções diferenciadas, e aí vão pressionando uma com relação à outra. É importante entender isso primeiro. Quando se pergunta sobre a relação dessa exploração de rochas ornamentais, vai um pouco de encontro ao que eu disse sobre sismo induzido, né? É mais ou menos o mesmo princípio. Se eu pegar um sismógrafo que ele detecta um tremor de terra, né, e uma onda sísmica vindo de subsuperfície, ele vai, de alguma maneira, ele vai captar esse tremor, por exemplo, na hora da exploração dessa rocha. Mas isso não quer dizer que é um terremoto do ponto de vista natural, é um tremor induzido, é um sismo induzido que a gente chama. Então isso não causaria um terremoto como a gente conhece. Ótimo. Mas a gente deveria ter atenção com construções, com, né, o porte, né, desses abalos diante de tudo que nós temos, né, em relação à prevenção, por exemplo, né, de uma interferência um pouco maior, né, sobre isso, ou se tremores nessa magnitude aí de pelo menos até 2, né, que acho que foi o que a gente chegou recentemente, poderiam, né, levar a uma construção ter prejuízo, pelo menos, né, que a gente pensa, por exemplo, se não tem um dano maior, mas um prejuízo pode acontecer. Qual que seria essa leitura de prevenção? Então, para o Brasil, a gente praticamente não trabalha muito com prevenção de terremoto, exatamente por isso, né, que as magnitudes são baixas, geralmente 2,5 a 3,5, né, esses 4,6 chamam um pouco mais de atenção, mas o histórico que a gente não tem magnitudes tão elevadas. Temos esse que eu dei exemplo, mas que não aconteceram danos tanto assim. Então, não é como o Japão, que apresenta as estruturas já apropriadas para acontecer terremoto, eles já estão um pouco mais preparados para isso. Agora, de repente seria interessante a gente pensar um pouco sobre como essas falhas elas se movimentam, né? Quando a construção, na verdade, a engenharia civil, eles se preocupam um pouco com isso, de estudar um pouco o terreno, né, e não construir em cima de uma falha geológica que está passando por uma falha geológica grande, gigante. É bom evitar, né? É bom evitar esse tipo de coisa, não só, às vezes, por causa de um terremoto, mas porque pode tornar o terreno, de alguma maneira, instável, né? Porque a falha se movimenta. Então, isso pode ser uma preocupação futura. Nem sempre isso é levado em consideração, mas deveria ser levado em consideração, porque a falha geológica, ela se movimenta. Então, dependendo do terreno, dependendo da estrutura, tem uma série de características geológicas a serem consideradas, temos que levar isso em consideração, sim. Agora, em termos de fazer construções para prevenção, acho que a gente está um pouco longe disso, até porque isso é um investimento muito elevado. Ótima explicação. Para a gente terminar, professora Luísa Bricali, como é que é o funcionamento do laboratório? Até a Carla que mandou a pergunta para a gente. Como é que funciona esse laboratório da UFES, onde você atua? Então, é um laboratório recentemente criado, né? E a gente tem monitorado esses terremotos que têm acontecido no mundo. Eu fiz um curso lá na Alemanha, onde o pessoal da Alemanha, eles disponibilizam um programa para algumas instituições que monitoram terremotos no Brasil. E a gente que trabalha com isso tem a licença desses programas para poder monitorar esses terremotos. Então, a gente tem trabalhado com esse monitoramento, né, através dessas redes que são instaladas no Brasil e no mundo. E a ideia agora é avançar para monitorar com um pouco de mais detalhe no Espírito Santo e, inclusive, entender, por exemplo,
esse Maruípe, né? Que falha que pegou, onde que ela estava passando. Como foi muito recente, a gente ainda não conseguiu avançar muito, mas a ideia é poder chegar a esse ponto, né? Relacionar essas características geológicas com esses terremotos que ocorreram aqui no Espírito Santo, por exemplo. O foco maior, na verdade, é esse. Então, eu sou agora no laboratório da UFES, né, que é coordenado por mim, e a gente trabalha não só com a parte de terremoto, mas também com a parte de falhas geológicas, de neotectônica e de geomorfologia também. Então, quem tiver interesse será sempre muito bem-vindo a conhecer o nosso grupo de pesquisa. Que ótimo. E aqui também, a gente está aberto a todo esse conhecimento também. Professora Luísa Bricalli, muito obrigado por hoje, viu? Obrigado a vocês pelo convite, foi um prazer. Espero poder ter ajudado. Não, ajudou com certeza. A gente ficou interessadíssimo agora também em outros destaques. Estaremos com atenção. Tá bom, então. Obrigado, professora. Obrigada, boa tarde. Boa tarde.